Bom, eu resolvi fazer aqui uma aquarela com a paisagem urbana, onde há prédios, então eu tenho que ter uma perspectiva vindo de lá do fundo. Aí eu comecei a pintar de azul claro lá no fundo e vim trazendo para cá essa cor acinzentada com um pouco de azul ainda e misturando sempre a tinta aquarela com água e deixando essa suavidade na pintura, né, que a tinta aquarela traz. Sempre usando pincel de cerdas macias. Comecei a escurecer mais esse ponto, onde será a calçada. Então eu trago aquela linha de lá do fundo aqui para frente. Lá no fundo estreito, aqui na frente se abrindo mais. Eu fiz um risco com lápis bem fraquinho antes de pintar, para eu poder ter uma base. E aqui do outro lado a mesma coisa. Comecei a preencher os prédios com cores um pouquinho diferentes um do outro, sempre com a tinta bem aquarelada, bem aguada, para poder deslizar bem essa tinta no papel e com cuidado também para não escorrer, porque está de pé o trabalho, coloquei sobre o cavalete, então com cuidado também para não encher muito de água e a tinta não escorrer. Quando começa a escorrer, eu trago de baixo para cima. Trazendo um pouco da mesma cor dos prédios para a rua, como se o chão estivesse refletindo, como se o chão estivesse molhado e refletindo um pouco dessas cores dos prédios no chão. Que a ideia vai ser essa, vai ser de chuva, né, de chão molhado. Então já começo a fazer um pouco disso aqui no meio do chão, né, do asfalto. Porém, depois que colocar algumas figuras, algumas pessoas, as árvores também refletindo, vai terminar assumindo esse detalhe inicial aqui. Mas é mais para a gente ter uma base de como que se faz esse espelhamento desse reflexo no chão. Trazendo agora mais prédios próximo, colorindo aqui a cor dessa calçada, deixando sempre acinzentado, continuando aqui a linha dos prédios. Ficou um espaço entre a calçada e os prédios, então eu comecei a continuar com a coloração dos prédios para completar. Então a gente vai corrigindo na pintura alguma falha que eventualmente a gente comete durante o trabalho. Então resolvi colocar mais alguns prédios lá no fundo. Não estava nos meus planos do desenho do esboço, que eu risquei bem fraquinho no começo, mas aí agora eu vi que seria necessário completar com esses prédios bem mais distantes lá no fundo. Começo agora a fazer os detalhezinhos das janelas, então é só encostar o pincel mesmo e fazer umas marcações levemente para dar a entender que são essas janelas, alguns detalhes dos prédios. Então, sempre algo bem sutil mesmo, nada como um traço
perfeito, mas como um traço que seja preciso, que me dá a entender a ideia do que eu quero passar. Os traços dos prédios que definem uma parede e outra começam a surgir. Então, no início eram apenas cores e agora eu começo com o preto a delinear esses traços e fazer com que pareçam mais prédios, pelo formato que vai ficando. Começo a usar o verde, imaginando aqui que vão ser copa de algumas árvores nas calçadas. Um pouco de amarelo sobre essa coloração, anteriormente verde, agora ganha um tom de amarelo, parecendo um verde mais claro. Aqui espelhando no chão o formato das árvores.
com a coloração das árvores, comecei a fazer pessoas, aqui já na segunda pessoa. Então eu faço uma mancha, imagino mais ou menos o formato da pessoa e do guarda-chuva. E depois eu coloco um pouco de cores sobre essa mancha, para dar mais vida. Por exemplo, agora colocando vermelho. E na primeira mancha eu coloquei um pouco de verde e um pouco de marrom. Então, para dar a entender que são as cores das roupas, nada perfeito, apenas formatos que fazem lembrar a figura humana. Trabalhando no chão como se fossem poças d'água. E agora eu vou fazer mais alguns guarda-chuvas, alguns detalhes para frente e colocar apenas lá ao fundo formato de como se desse a entender que tivessem mais pessoas. Agora fazendo a chuva com a cor bem clarinha, um azul misturado com branco e fica um azul bem clarinho. Então começo a trabalhar esses riscos sobre todo o trabalho, sobre toda a pintura, dando a entender que é a chuva.